Meus queridos alunos, nós estamos juntos para mais uma aula hoje. Estou feliz por estar mais uma vez com vocês aqui, juntos aqui conectados, né? Muito bem, você está legal? Tudo tranquilo com você? O professor Marcos está junto com você, tá bom? Eu quero compartilhar com você um texto bíblico para o início da nossa aula de hoje, que está exatamente aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, e eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 19. Posso ler com você? Diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o convite que Jesus fez para os seus discípulos, inicialmente para 4 aqui. Eles eram irmãos, tá? E esse convite foi um convite muito especial. Olha, venham comigo que eu farei de vocês pescadores de homens, né? Como, professor, pescar homens? Homens, assim, dentro da água? Você sabe que é uma linguagem figurada, né? Jesus estava falando para aqueles discípulos, que seriam discípulos dele, que eles seriam pessoas que iriam convidar, iriam conseguir trazer outras pessoas para o encontro de Jesus e para se tornarem também discípulos de Jesus. Eu quero então convidar você para a nossa oração de hoje. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos juntos aqui para mais uma aula. Abençoe cada um dos meus alunos, abençoe também os pais, os familiares, os amigos, as pessoas queridas de cada um deles. Me abençoe também e que esta aula seja muito produtiva e que o aprendizado ele seja muito proveitoso para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando sobre discípulos, né? Encerrando aqui o 4º capítulo do nosso livro, capítulo 4, Grupo de Elite. Como nós falamos em aulas anteriores, Jesus, ele, antes de chamar os seus discípulos, ele subiu ao monte para orar. Ele não fez isso de qualquer forma. Ele pediu a orientação de Deus. Ele pediu a orientação do Pai para que ele pudesse, então, escolher aqueles que seriam os homens que estariam ao lado dele e depois também homens e mulheres, tá? Inicialmente aqui os 12 discípulos. E foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus, ao chamar essas pessoas, ele não selecionou essas pessoas pela qualidade educacional, pela influência que elas tinham na sociedade, pela eloquência nas palavras, ou por alguma influência política que elas tivessem, ou até mesmo por questões financeiras. Ele não levou em consideração isso ao escolher os discípulos dele. Pelo contrário, ele escolheu homens simples, homens humildes, alguns eram até rudes, homens de temperamentos fortes, homens que muitas vezes não tinham muita paciência e que tinham dificuldades até, muitos deles, dentro do contexto dos relacionamentos, se relacionar com outras pessoas. Mas Jesus, ao olhar para essas pessoas, ao olhar para esses homens, ele viu qualidades que seriam super importantes para torná-los aquilo que ele desejava que eles se tornassem. E aqui nós podemos iniciar a nossa aula já com o primeiro aprendizado, nessa primeira sessão aqui, desta última parte da nossa aula. Quando Jesus ele chama uma pessoa, ele não chama simplesmente pelo que elas são. Ele olha para essas pessoas e ele percebe nelas qualidades e o que ele pode torná-las depois. Não só o que elas são, mas o que elas podem se tornar. O que elas podem ser a partir dessa convivência com Jesus. E é interessante que esses homens aqui passaram algum tempo com Jesus, cerca de 3 anos e meio. Eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles ouviram Jesus, eles fizeram perguntas a Jesus, eles se relacionaram de forma bem próxima com Jesus. E esse relacionamento, essa intimidade, foi o que gerou a mudança que ocorreu na vida deles.
no comportamento deles, na maneira de pensar, na maneira de enxergar, na forma de agir. A convivência com Jesus, ela gera mudanças na vida de uma pessoa. Esse é o segundo aprendizado. Ó, Jesus nos olha, e quando nos olha, ele não apenas vê o que nós somos, mas o que nós podemos nos tornar a partir da convivência com ele. Primeiro aprendizado, recapitulando. Segundo aprendizado, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós andamos com Jesus, quanto mais nós convivemos com Jesus, maiores e mudanças mais profundas ocorrem em nossas vidas. Nós precisamos então desenvolver um relacionamento, aquilo que nós chamamos de comunhão com Jesus. E você precisa também disso, eu também preciso disso. Nós precisamos também compartilhar essa ideia com as outras pessoas. Esse é o segundo aprendizado da nossa aula de hoje. E eu quero mencionar então o significado da palavra discípulo. A palavra discípulo é uma palavra grega, também utilizada no grego, e ela mostra a ideia de um aluno, de um aprendiz que segue um mestre, que segue um professor e que também fala, compartilha as ideias, os pensamentos desse professor, desse mestre. E era assim então que esses 12 eles faziam, e era assim também que eles eram. Por isso que eles eram chamados de discípulos. Isso é legal, né? Isso é importante. Olha, aparentemente, esse time que Jesus formou, esse grupo que Jesus formou aí, tinha tudo aparentemente para dar errado, tinha tudo para fracassar. Muitos não acreditavam que algum resultado positivo poderia ser gerado a partir dessa escolha que Jesus havia feito. Mas aqui nós então percebemos um terceiro aprendizado super importante do assunto que nós estamos estudando hoje neste capítulo, nesse quarto capítulo. É que quando Jesus ele chama, ele também capacita. E foi isso que ele fez com os discípulos. Quando Jesus ele chama você, ele escolhe você, ele me escolhe, e também as demais pessoas, ele capacita para aquilo que é necessário fazer, para aquilo que é necessário realizar. Sozinhos nós não conseguimos muita coisa, mas quando nós nos aliamos com Cristo, nós recebemos uma capacitação, uma força, um poder diferente que está fora de nós. Nós também recebemos as orientações, as instruções necessárias para nós podermos ser pessoas melhores, diferentes, e também para realizarmos aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem propósitos para a sua vida, propósito de abençoar a sua vida, propósito de te ajudar, mas também propósitos de usar você, de capacitar você para abençoar a vida de outras pessoas, para auxiliar pessoas que se encontram em necessidade. Pode ser um amigo seu da escola, pode ser um vizinho, coleguinha aí, colega seu aí do condomínio, pode ser alguém da sua família, pode ser um familiar seu, um responsável. Você pode e deve ser uma pessoa usada por Deus e abençoada por Deus. Isso é muito bom, né? Sermos abençoados e, além de sermos abençoados, sermos também usados por esse Deus maravilhoso, né? E continuando as ideias apresentadas aqui no nosso livro, nesse capítulo, nós percebemos o seguinte, que Jesus agora chama essas pessoas, esses homens, passaram tempo com Jesus, andando com Jesus, eles aprenderam agora na prática, o que Jesus fazia, eles aprenderam na prática como realizar determinadas tarefas, eles haviam recebido orientações teóricas de Jesus, os ensinos de Jesus, e agora eles unem a teoria à prática. E esse era o processo de discipulado que ocorria no passado. E esse também é um processo de discipulado que deve também ocorrer
nós não apenas obtermos informações acerca de algo ou de determinado assunto, mas também internalizarmos e podermos multiplicar e podermos praticar os ensinos que nós recebemos, principalmente os ensinos relacionados à palavra de Deus, né? E isso aí é algo fantástico também. É isso que Jesus também deseja realizar na nossa vida. E agora esses homens saem também para fazer aquilo que Jesus fazia. Agora, você percebe que nos evangelhos, se você não percebeu isso ainda, você vai perceber agora que eu vou mencionar para você, que além de discípulos, eles também foram chamados de apóstolos. E agora eu quero falar sobre a palavra apóstolos para você. No singular, a palavra apóstolo, ela identifica uma pessoa que aprendeu de um mestre, de um professor, uma pessoa que aceitou os ensinos desse professor e que agora divulga e sai em missão, eu posso dizer assim, para divulgar, para propagar esses ensinos. Então a ideia da palavra apóstolo aqui é enviado. Ele aprendeu, ele foi um discípulo, ele foi um seguidor e agora ele sai para divulgar, para compartilhar de uma forma mais direta aquilo que ele aprendeu. E por isso também os discípulos foram chamados de apóstolos, porque eles foram enviados por Jesus. Inicialmente Jesus os enviou de 2 em 2 para divulgar a palavra do Evangelho, para ajudar as pessoas, para trazê-las para o reino de Deus, para mostrar as coisas boas e o caminho que Jesus havia ensinado. Essa foi uma das missões, essa foi uma das tarefas que Jesus ele depositou nas mãos dos seus discípulos, que posteriormente também foram chamados de apóstolos. E Jesus então formou esse grande time, esse grupo de elite que impactou o mundo da época. Tornaram-se grandes líderes, grandes pensadores e fizeram uma verdadeira revolução. Assim também, eu e você hoje somos chamados para fazer a diferença no lugar onde nós estamos, na nossa família, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país e quem sabe até fora do país. E eu pergunto para você quais são os sonhos que você tem do coração. Você já pensou em sair para servir em outro lugar, para estudar em um outro país, talvez em outro estado? Sonhe, não tenha medo de sonhar. Deus pode tornar os seus sonhos em realidade. E além disso, você também poderá ser usado muito por Deus em outros lugares para ajudar muitas pessoas. Há também trabalhos voluntários que muitas áreas profissionais aí podem proporcionar para você essa possibilidade de missão fora do país que você está. Mas se isso não for possível, no lugar onde você estiver, você também poderá mostrar que você é um seguidor, uma seguidora, um discípulo, uma discípula de Cristo. Tá certo? Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Que você seja muito abençoado por Deus e eu espero que essa aula de hoje tenha te ajudado muito. Tá certo? Deus, ele chama, ele também capacita. Ele olha para você não apenas pelo que você é agora, mas pelo que você pode se tornar. Quando nós convivemos com Jesus, nos relacionamos com Ele, a nossa vida passa por uma mudança muito positiva. Deus ele nos chama, mas Ele também nos envia para abençoar a vida de outras pessoas. Olhe para você como uma pessoa importante. Os discípulos, aparentemente para a sociedade da época, não eram pessoas tão importantes, mas aos olhos de Jesus, eles eram muito especiais. Jesus viu neles qualidades que seriam muito úteis e importantes. E também é desta forma que Jesus olha para você, é desta forma que Jesus olha para mim. Você é importante, você é muito especial. Você tem características, tem qualidades que Deus olha com uma importância muito grande. E Ele deseja continuar abençoando a sua vida. Nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, deixar um grande abraço para você e dizer que na próxima aula estaremos juntos novamente.